Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então, aula passada a gente começou a ver, né, a técnica aqui de volumes finitos para um problema relativamente simples, né, que é a difusão de calor unidimensional, né? Então, a gente viu alguns aspectos aí básicos relacionados a essa técnica de volumes finitos, né? Então, alguns pontos ali, né, que a gente viu na aula passada. A questão ali, né, de discretização da malha, né? Então, a gente trabalhou ali com uma malha, princípio, né, unidimensional. No processo de discretização, a gente tem, né, um dos pontos aí elementares era a definição, né, do nosso chamado volume de controle. Então, vou voltar ali na figura para a gente observar aqui a malha, né, a questão da malha, né? Então, o nosso volume de controle aqui na disciplina sempre vai ser o volume aqui denominado de P, né? E como a gente está trabalhando aqui com uma malha unidimensional, né, a gente vai ter, então, dois vizinhos apenas para esse volume P. Um, que é o volume à direita, que eu vou chamar de volume leste, e eu vou utilizar como símbolo a letra E, maiúsculo, e um outro vizinho, que é o volume à esquerda, que é o volume oeste, que é denominado, né, aí pela letra W maiúscula. Bom, as faces, então, que separam, né, esses dois volumes, o W, né, P, é a face Wzinha, né, W minúsculo, e a face que separa o volume P do volume E é a face Ezinha, né, E minúscula. Então, eu tenho essas duas faces aqui que delimitam esse volume P. Esse volume P, né, então, vai ter um comprimento aqui, desde a face leste, né, face Ezinho, até a face oeste, a face Wzinho, de comprimento aqui, né, então, delta XP. De maneira semelhante, né, esse volume leste, ele vai ter um comprimento aqui, que eu vou chamar de delta XE, né, delta XE aqui, índice E maiúsculo, e esse volume W, ele tem um comprimento aqui, né, que eu vou chamar de delta XW, esse índice W aqui maiúsculo. Por quê? Quando a gente for referir a delta XW, Wzinho, né, W minúsculo, e delta XE, o E minúsculo, ele vai estar relacionado com a distância entre os centros, né, aqui entre os nós dos volumes, né? Então, a distância entre P, o nó P e o nó W é esse delta XWzinho, e a distância entre o ponto E, o nó E, e o ponto P é esse delta XEzinho, né? Então, a gente viu essa questão aqui da discretização, né, na aula passada. Existem, a princípio, né, duas formas de fazer essa discretização, né, com volumes aí de controle. Um que é esse, né, que está representado nessa primeira figura que eu estou utilizando para explicar, né, que é o chamado volume, né, de nós centrados entre faces, que o nó fica exatamente no centro geométrico, né, entre as duas faces, mas existe uma outra possibilidade, que seria o chamado nó, né, aqui, as faces centradas entre nós, né? Então, daí, nesse caso, no meio da distância entre dois nós, eu tenho a face, né? Então, malhas aí não uniformes, né, como são esses dois casos aqui apresentados nas figuras, né, eu tenho essas duas possibilidades. Nós centrados entre faces e faces centradas entre nós.
O caso mais, né, simples seria o que a gente chama aí de malha uniforme. A malha uniforme, ele acaba sendo tanto, né, nós centrados quanto faces centradas. Por quê? Porque daí o tamanho, né, de todos os volumes é igual e as distâncias entre todos os nós também é igual, né? Então, a gente tem aí, né, distâncias e tamanhos iguais aí a ΔX, né? Para a gente fazer, então, trabalhar com média de volumes finitos, né, a gente trabalha com a forma aí diferencial das equações, né, que modelam um fenômeno e faz a integração, né? Então, a gente viu que no caso aqui de volumes finitos, é necessário fazer a integração, né? E posteriormente fazer a aplicação, né, do teorema da divergência de Gauss, para que daí, na sequência, a gente faça então as aproximações, né, dos termos, né? Então, por exemplo, aqui no caso, né, a difusão de calor, né? O que aconteceu? A gente integrou a equação, obteve aqui, né, termos que devem ser avaliados nas faces, e esses termos que são avaliados nas faces, eles acabam incluindo aí, muitas vezes, né, derivadas ou a variável aí de interesse na face, né? Por enquanto, no nosso caso, apenas a derivada na face. E essa derivada, então, é aproximada de alguma forma, né? No nosso caso aqui, a gente trabalhou com a técnica aqui de a aproximação, né, de nós centrados. Eu vou descer daqui a pouco. Tá, obrigado. Bom, então essas aproximações que devem ser feitas, né? A gente vai ter várias possibilidades de realizá-las, né? A primeira que a gente viu foi aquela que a gente chama aí de diferenças centradas, né? Então, a gente calcula, né, essa derivada a partir de uma diferença aí centrada, né? Que é o que a gente fez aqui nessas expressões aqui, né, da 2.19 e 2.20. Bom, o que a gente faz daí na sequência, né? Com essas aproximações, são colocadas aí dentro, né, da equação e obtém-se, então, uma equação agora discretizada. Essa equação discretizada, então, ela acaba sendo rearranjada para uma forma geral. Essa forma geral, então, vai ter, né, a nossa variável de interesse no nó de interesse, a variável de interesse nos nós vizinhos, né? No caso, nó esquerdo, né, o W, e o nó direito, que é o nó E. Aquilo que não está associado a nenhum desses três nós, ele acaba sendo associado a quê? Né? Ao que a gente chama aí de termo fonte. Então, eu tenho aqui, né, a equação discretizada na forma aqui, que seria a forma geral, né? Variável de interesse né, no nó de interesse, a variável, né, de interesse nos nós vizinhos e termo fonte. Bom, quando a gente pensa em um problema unidimensional, né, de uma forma geral, o que vai acontecer? Aplicando essa técnica ali de diferenças centradas, né, a gente acaba obtendo um sistema aqui que a gente chama de tridiagonal, né? Então, a gente vai ter uma diagonal correspondente a W, uma a E e a outra a P, né? E daí a gente deve resolver de alguma forma. Vimos também a questão das aplicações de condição de contorno, né? Porque os elementos ali, né, os volumes que estão nos contornos, eles não vão ter um dos vizinhos, né? Então, por exemplo, no primeiro volume, né, a gente não tem
um volume à esquerda, né? Então, a aproximação, ela vai ter que ser feita de uma forma um pouco diferente, né? Então, a gente vai aplicar essa aproximação de uma forma um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque daí eu conheço, aqui no caso, né, de condição de contorno de primeira espécie, a condição de Dirichlet, né? Então, conheço a propriedade aqui no contorno e, a princípio, né, eu tenho ali a propriedade que deve ser avaliada no primeiro volume, né? Então, isso a gente tem que verificar. Né? Então, a gente faz, então, né, uma aproximação, no caso, né, uma aproximação linear, e consegue, então, uma aproximação para a derivada nessa face aqui. A outra face, ela permanece, né, da forma ali geral, obtida por um volume que tenha, né, os dois vizinhos. Algo semelhante é feito se a gente estiver trabalhando com um contorno direito, né? Então, no caso aqui do contorno direito, no último volume, o que acontece? Eu não vou ter um vizinho à direita, né? Só que eu conheço essa propriedade na face. Então, eu utilizo essa propriedade na face para poder fazer a avaliação aqui, né? Uma aproximação de uma derivada, uma aproximação aí linear, né? E consigo, então, obter os coeficientes e termo-fonte, né? Bom, com isso, o que acontece? A gente tem um sistema de equações, né, que deve ser resolvido. Então, tenho várias técnicas aí que podem ser utilizadas para resolver, né, esse sistema aqui de equações, né? No caso de um sistema tridiagonal, como, né, é o que ocorre aí nos problemas unidimensionais, né, a gente tem uma técnica ali direta que é o chamado TDMA. Né? Essa técnica do TDMA ela serve para matrizes tridiagonais, né? Ele é uma fatoração LU, né? Só que é um caso específico de fatoração LU, né? Outras variáveis de interesse, né, que a gente tenha aí no caso, também devem ser aproximados, né? Então, por exemplo, fluxos aqui, né? Taxas de transferência de calor nas faces, né? Temperatura, por exemplo, temperatura média, né? Então, eles também vão sofrer aí aproximações, né? Então, eu vou utilizar aí as aproximações e daí eu tenho um algoritmo que deve ser seguido, né? Então, esse seria um que a gente viu basicamente na aula passada. Bom, esse algoritmo, né? Eu vou apresentar aí um código, no caso, né, de um problema aí unidimensional para vocês daí na sequência, né? Na sequência aí da aula. E daí eu vou voltar então nesse algoritmo para a gente dar uma olhada. Por enquanto, né, vamos continuar aí com o conteúdo, que seria basicamente o seguinte. Bom, não necessariamente, né, a gente vai ter apenas a condição de contorno ali de primeira espécie, a condição de Dirichlet, né? Então, muitas vezes eu posso ter aí problemas que incluam, né, ao invés da propriedade conhecida na face, uma derivada aí, né, associada à face. Então, vamos ver como aplicar outras condições de contorno, né, aí com o método de volumes finitos. Então, vamos trabalhar agora com a condição de contorno de Neumann. Essa condição de contorno de Neumann, né, está associada à derivada, né? Então, vamos considerar aí, né, a equação original, né, ali o nosso modelo matemático novamente, né? E vamos mudar uma das condições de contorno. Então, por exemplo, né, eu vou manter a primeira condição de contorno ali, né, como sendo Dirichlet,
E a segunda condição de contorno, então, vai ser a condição de Neumann. No caso aqui dessa condição de Neumann, né, eu tenho o quê? Não necessariamente, né, eu tenho o valor da derivada, mas algo associado a ela. Então, no caso de um problema de difusão de calor, né, a gente utiliza a chamada lei de Fourier. Essa lei de Fourier, ela inclui o quê? Né? Ela inclui uma derivada da temperatura, né, a área de seção transversal, a propriedade aqui que é a condutividade térmica, né? Isso aqui, então, vai me fornecer aí um certo valor, que é a taxa de calor que está passando por aquela superfície, né? Então, é isso que a gente tem aí na condição de Neumann, né? Utilizando aí, então, o chamado a chamada lei de Fourier, né? Bom, então o que vai acontecer, né, nessa situação? De uma maneira geral, né, os volumes internos, aqueles que contêm, né, que apresentam vizinhos tanto à esquerda quanto à direita, eles não vão sofrer nenhuma interferência aí do contorno. Então, a discretização é feita da mesma maneira que a gente viu aí na aula passada. O que vai mudar? Vai mudar justamente na região do contorno. Então, o único, né, ponto aí que a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado seria aí o contorno. E nesse caso, né, eu estou alterando uma condição, que é a condição para x igual a L, né, que é o contorno direito. Então, apenas o último volume de controle aí que vai ter um valor, né, diferenciado. Bom, então, o que a gente vai ter aqui nesse caso, né? Então, se eu pegar a equação, né, discretizada, então, eu faço a integração, né, utilizo ali a propriedade ali na face, então, obtenho essa equação ali, a 2.18, que a gente já viu, né, na aula passada. Então, fico com K dt dx, né, na face leste, menos K dt dx, isso aí avaliado na face oeste, mais a taxa de geração, né, que é um ponto multiplicado por ΔX, isso aí tudo multiplicado por uma área de seção transversal, que seria, né, o produto de ΔY por ΔZ, isso aí é igual a zero, né? Bom, o que a gente tem então de diferente agora? Basicamente, né, a gente vai ter a seguinte situação. Bom, esse aqui sendo o último volume, eu tenho a chamada condição aí de Neumann. Na condição de Neumann, né, o que eu tenho? Que menos K dt dx, né, naquela face, é igual a um fluxo. Né? Então, chamar aqui esse fluxo de QL. Mas o que aparece aqui na equação, né, integrada? Ele aparece K dt dx na face. Então, eu vou substituir, a princípio, né, esse termo aqui pela propriedade que eu tenho. Né? Então, tenho ali, né, K na face, o Q na face. Então, aplico ali, né, o Q na face. Como, né, a condição de Neumann é menos K dt dx, né, então apareceu aqui o sinal negativo. Aplico ali diretamente e faço, então, né, a escrita, né, na forma geral. O outro termo ali eu vou aproximar da forma convencional, né, como a gente fez na aula passada. Ele tem ali um vizinho, né, à esquerda, para fazer essa aproximação de dt dx, né, então TP menos TW dividido pela distância, ΔXWzinho, né, e daí eu utilizo a forma geral da equação, né, forma geral, algo multiplicado por TP igual algo multiplicado por TW mais algo multiplicado por TE, né, mais o termo fonte. TE, nesse caso, né, a gente não tem vizinho à direita. Então, o coeficiente que aparece ali para TE vai ser nulo. E eu fico, então, com essa equação aqui, né, esses coeficientes aqui, e esse termo fonte para o último volume.
Então, esse vai ser o único ponto, né, que deve ser alterado. Não existe aí, né, nenhum outro volume que vai levar, vai ser modificado por causa dessa condição de contorno nova. Né? Então, esse é o único ponto, né, o único volume que vai sofrer alteração. Se eu tiver interesse, né, então, por exemplo, na temperatura, no contorno, essa temperatura agora passa a ser incógnita, né, uma variável aí de interesse que deve ser calculada posteriormente. Né? Então, eu posso calcular utilizando, por exemplo, diretamente a lei de Fourier. Né? Então, menos Ka dt dx igual ao fluxo, né? A taxa. Então, aqui eu vou usar, então, temperatura, né, na extremidade. Então, a distância aqui é ΔX dividido por 2. ΔXn dividido por 2. Né? Alguma dúvida aqui para essa condição de contorno? Bom, com relação à condição de contorno, né, ainda a gente tem uma terceira possibilidade, que é a condição que a gente chama aí de terceira espécie ou condição de Robin. Essa terceira, né, esse terceiro tipo de condição de contorno, então ele vai trabalhar com o seguinte: eu não conheço nem a propriedade exatamente, nem a derivada dessa propriedade no contorno. O que eu tenho é uma combinação entre a propriedade e a derivada, né, que me fornece então algum valor, né? Então, nessa situação aqui, né, de condução de calor, a gente pode imaginar a seguinte situação: que eu tenha, né, essa parede, esse sólido, em contato com um fluido, um líquido ou um gás. Né? Então, o que vai acontecer? O calor que chega, né, ali por condução, por difusão, né, dentro do sólido até aquela região ali que é o contorno, né, ele vai ter que ser passado diretamente para o fluido ali, para o gás. Então, a gente tem essa igualdade aqui, menos Ka dt dx, igual a uma constante A, diferença de temperatura entre a superfície e o fluido. Bom, eu não conheço nesse caso nem a derivada, nem, né, o fluxo direto ali, o QL, nem a temperatura na superfície. O que eu sei é que essa igualdade é válida. Menos Ka dt dx igual a HA, diferença de temperatura, TL menos T infinito. Então, a gente vai utilizar essa expressão ali, modificar para poder, então, obter aí, né, o nosso sistema de equações. Então, para que eu possa fazer isso, né, eu vou avaliar de alguma maneira a temperatura na superfície, né, que seria TL aqui. Então, eu vou pegar a igualdade, né? Então, menos Ka dt dx igual a HA TL menos T infinito. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a derivada e eu vou fazer uma aproximação dessa derivada. Essa derivada, então, ela pode ser aproximada como sendo o quê? Temperatura L aqui na face, menos a temperatura em P, né? P aqui que é o último volume, dividido pela distância. Se essa distância total aqui, né? Comprimento total do último volume é ΔXP, essa distância, né, do centro até a face é ΔXP dividido por 2. No caso, né, o P é o último volume, então é o volume N. Então,
ficou TL menos TN dividido por ΔXN sobre 2. E o que eu vou fazer? Dessa expressão agora, né, eu consigo isolar esse TL. Aparece dos dois lados da igualdade, mas eu consigo isolar. Então, isolo, né, o TL e aplico nas equações ali, né, como se fosse a condição de contorno ali de Dirichlet, que é a condição de primeira espécie. Então, jogo na expressão, né, para a condição de contorno de Dirichlet e obtenho, então, os coeficientes de termo fonte. Então, essa é uma aí, né, das possibilidades para trabalhar com essa condição de contorno de terceira espécie, a condição de Robin, né? Então, essa é uma tática, né, para a gente poder utilizar essa condição de Robin. Alguma dúvida a princípio nessa condição nova, condição de contorno de Robin? Professor, Oi. o senhor poderia voltar naquele desenho da condição de contorno de Robin? Tá. Esse. Uhum. Então, deixa eu ver se eu entendi. Aquela parte chamuscadinha em cima e embaixo é que existe variação. As laterais são fixas, isso? Essa parte aqui, na verdade, quando a gente coloca isso aqui, é uma derivada nula. Ah, tá. É como se fosse um isolamento aí, um isolamento térmico. Então, Uhum. ele não vai ter variação, né, da propriedade para nessa direção aqui que seria a vertical, só na horizontal. Ah, sim. Uhum. Então, tá. Era só isso que eu queria saber mesmo. Obrigada. Mais alguma dúvida? Bom, vamos ver então aqui, né, um código para calcular, né, a parte aqui da difusão de calor, né, com base nesse algoritmo que foi apresentado na aula passada. Esse código que eu vou apresentar, na verdade, né, ele tem algumas simplificações, né? Esse algoritmo é um algoritmo um pouco mais geral, né, mas a gente vai ver então, né, alguns pontos relacionados aqui. Show.
Não sei se ele tá grande o suficiente para vocês conseguirem enxergar aqui. Tem como ampliar, será, professor? Eu tô vendo aqui. Consegue instalar todos esses troços de novo. Viu, professor? Pode deixar assim. A gente dá Tá. um chego mais perto, assim, a gente vê. Ele tem um ponto aqui, eu não estou encontrando qual que é. Bom, mas basicamente o que a gente vai ter aqui? Deixa eu ver. Então, o algoritmo que a gente tem, né? A princípio, ele tem lá algumas os seus passos, né? Então, o primeiro passo ali seria a leitura, né, de alguns dados. Então, seriam, né, condições de contorno, temperatura, né? No caso, era a condição de contorno de Dirichlet, que era a primeira espécie, né? Então, temperatura na extremidade esquerda, temperatura na extremidade direita. Aqui, né, uma função para condutividade térmica, aquele kappa, né, que teoricamente esse kappa, né, ele vai depender da própria variável de interesse, mas em certas situações, né, se a variação da temperatura não é muito elevada aí, muitas vezes a gente consegue modelar o problema como sendo um problema com condutividade constante. Então, capa constante. Então, nessa situação, né, ao invés de ter uma função, eu teria um valor aí para condutividade. Daí eu tenho, né, o comprimento total do domínio, né, número de volumes. Se a malha é uma malha não uniforme, eu tenho que conhecer o comprimento de cada um dos volumes de controle. Nesse problema que eu vou apresentar para vocês, eu vou considerar a malha sendo uniforme. Então, o que acontece? Malha sendo uniforme, eu simplesmente forneço, né, aí o número de volumes. Então, o comprimento total dividido pelo número de volumes vai me dar, né, o tamanho de cada um dos volumes de controle, né? E daí também, né, o termo ali de geração, aquele Q com ponto, né, também deve ser fornecido. E como a minha condutividade, né, é constante, então eu não preciso fornecer um número de iterações. Porque eu vou resolver o meu problema aqui, né, com um método direto, que é o TDMA, e condutividade sendo constante, então eu preciso resolver uma única vez o meu sistema de equações. Eu tenho que fazer de forma iterativa, né? Se eu utilizar um método iterativo para resolver o nosso sistema de equações, ou se eu tiver, né, uma condutividade variável. Por quê? Porque daí eu preciso, né, de uma estimativa inicial de temperatura para calcular a condutividade, e a condutividade entra nos coeficientes. Então, depois de calcular, né, a temperatura com base naqueles coeficientes, eu tenho que verificar se a minha estimativa inicial era correta, né? Então, eu tenho que recalcular a condutividade. Nesse caso aqui, né, de condutividade constante, então, eu não preciso fazer isso. Então, esse meu código, né, ele vai ter o seguinte: eu não vou ter aí, né, uma condutividade variável. Então, os dados que eu preciso informar, né, vão ser
em uma quantidade menor. Então, eu preciso, basicamente, de um número de volumes, temperaturas aí, né, nos contornos, termo-fonte, né, e eu não vou fazer a leitura aqui do comprimento, porque eu vou considerar que o comprimento seja um comprimento fixo. Então, por exemplo, ali um comprimento unitário, né? Então, com isso, eu vejo aí e calculo, então, né, na sequência, número de volumes, né, o tamanho de cada volume, ele vai ser avaliado, né? Então, para definir aí, né, os coeficientes, ele vai ser de uma forma bastante simplificada também, né? Por quê? Quando eu tenho aí os coeficientes, quando eu tenho uma malha uniforme, né, a gente vai ter, então, a seguinte situação. Parte ali, né, dos coeficientes, ele aparecia, né, alguns termos que acabam sendo simplificados, né? Então, ali, né, por exemplo, para termo, né, dos volumes internos, aparecia para AP, né, a soma de AW e AE. O AW era a condutividade na face, né, multiplicado pela área dividido pelo tamanho, né, ΔXW. Para a face leste, condutividade na face, área dividido pelo tamanho ΔXZ. Bom, ΔXW, ΔXZ, né, condutividade KW, KE, né, eles vão ser iguais, né, então são valores constantes. Então, dependendo aqui da situação, a gente consegue, né, simplificar dividindo toda a equação, né, pela condutividade, pelo comprimento, pela área, né? Então, isso faz com que os nossos coeficientes fiquem, né, de uma maneira mais simplificada. Então, né, se eu dividir tudo pela condutividade, pela área e pelo comprimento, os coeficientes aqui eles vão ficar para o volume, né, P igual a 2, para o volume E 1 e o W também 1. Ele não vai ficar, né, com esses coeficientes no termo fonte, né? O termo fonte, então, ele vai ter uma pequena alteração ali, mas também, né? Ele é o termo fonte que vai depender aí vai ter a dependência, né, de condutividade da área ali. Bom, primeiro e últimos, né, volumes, eles têm aí, então, né, valores um pouco diferentes. Então, só tomar esse cuidado aí também. E o solver, né, posso utilizar diferentes tipos aqui de solver, né? Então, posso pegar e programar, né, esses solvers, ou dependendo da linguagem de programação que eu utilize, né, ele já tem aí programado, né? E adotar, então, esse solver aí para resolver o meu sistema de equações, né? Aqui no meu caso, eu tenho programado o TDMA, tenho a eliminação de Gauss, tenho a Gauss-Seidel também, né? Então, várias possibilidades aí de solver, né, poderiam ser empregados. Então, basicamente, né, o código aqui ele acaba sendo um código bem simples, bem limpo, né, utilizando esse programa, né? Então, eu vou utilizar esse algoritmo para calcular, né, a minha temperatura. Então, o algoritmo, o primeiro passo, né, seria ler algumas informações. O segundo passo, se a malha for uniforme, eu não preciso, né, calcular o ΔXW, ΔXZ de cada volume de controle, né? Eu calculo um ΔX que vai ser válido para todos, né? Não preciso estimar a temperatura, né? Se a condutividade é constante. Por quê? Porque essa estimativa ela só é necessária,
né, para que eu possa ter um valor da condutividade que entra, né, nos coeficientes. Então, eu elimino ali um passo, que é o passo 3, elimino o passo 4, que é o cálculo da condutividade, eu vou fazer a leitura, né, desse valor, eu elimino o passo 5, que seria a avaliação da condutividade, né, nas faces, eu vou direto para o passo 6. O passo 6 é o quê? O cálculo de coeficientes. E daí, né, faço o passo 7, que é utilizar o método ali, né, para obter a temperatura. Passo 8 eu não tenho também. Por quê? Porque o passo 8 só é necessário se a condutividade é variável. E vou direto, então, né, para o passo 9, que é imprimir e visualizar resultados. Então, o código ele fica um código bem mais sintético, né? Aí, nesse caso de eu utilizar uma malha uniforme com condutividade térmica, né, constante. Então, ele vira um código bem simples ali. O código que foi apresentado, né, aí na aula, ele é um código aí mais geral. Ele serve, né, para qualquer situação, né? Então, ele tem alguns passos aí a mais, né, que não necessariamente vão ser utilizados, dependentes aí da situação que for considerada. Bom, um outro ponto aqui, né, desse capítulo 2, né, é uma outra equação, né, que é a chamada difusão de quantidade de movimento linear. Então, vamos ver como aplicar também, né, o método de volumes finitos para essa outra equação. Essa equação, né, a gente vai aplicar utilizando coordenadas cilíndricas. Então, o modelo matemático ele vai estar expresso em coordenadas cilíndricas. Essa equação, claro, ela pode ser escrita em coordenadas, né, cartesianas, com coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas, né, dependendo da situação. A gente vai ver essa mesma equação posteriormente escrita em coordenadas cartesianas, né? Então, essa aqui de trabalhar com coordenadas cilíndricas é só para a gente, né, aplicar essa técnica de volumes finitos em um outro sistema de coordenadas. Então, o nosso modelo matemático, né, aqui da quantidade de movimento linear unidimensional, vai ser dado por essa equação 2.89. Nessa equação 2.89, a gente tem, né, o primeiro termo ali, né, é μ sobre R. Esse μ, né, é uma propriedade do fluido que a gente chama aí de viscosidade, né, viscosidade absoluta. O R, né, como a gente está trabalhando aí com coordenadas cilíndricas, seria um raio, né? Aí multiplicado pela derivada, né, com relação ao raio, do que? R du dr. Bom, R é o raio, né? U é a componente do vetor velocidade numa certa direção, né? Então, nesse caso, a gente vai considerar uma direção x, né? Essa direção x não é a direção, né? Que seria a direção ela vai estar associada, né, aí à direção do escoamento, né, do fluido. Isso aqui, então, vai ser igual ao quê? Bom, para que um fluido, né, escoe, a maior parte das vezes é necessário que a gente tenha o que é chamado de gradiente de pressão. Então, esse termo aqui, dP dx, né, seria o relacionado a esse chamado gradiente de pressão. Então, eu tenho uma diferença de pressão
e o fluido vai acabar escoando, né, por causa dela, dessa diferença. Então, ele sai da região de maior pressão para uma região de menor pressão, né? Então, esse dp dx representa isso. E esse valor, né, a gente vai considerar que seja um valor constante. Então, aqui, né, na sequência ele está sendo colocado cada uma desses termos, né, que são apresentados na equação 2,89. E aqui, basicamente, a situação que a gente tem, né? A gente estaria nessa região aqui que a gente chama de escoamento plenamente desenvolvido, né? Então, teria aí um fluido, né, escoando aqui dentro. O eixo X é ao longo, né, desse tubo. Então, é como se eu tivesse um cano, né? E o fluido ali dentro desse cano. A gente vai verificar aqui nesse caso, né, como vai ser esse chamado perfil de velocidades dentro desse duto aqui, desse cano, né? Então, é isso que a gente vai avaliar. Bom, condições de contorno nesse caso, né? Então, vamos adotar as seguintes condições. Uma condição que eu vou chamar aí, né, de condição de não deslizamento. Essa condição é uma condição, né, de primeira espécie, condição de Dirichlet, e ela ocorre basicamente na parede do duto, parede do tubo. Essa condição de não deslizamento, né, é uma condição física. Então, ela requer o quê? Que o fluido em contato com o duto, né, com a parte sólida, ele tenha a velocidade dessa parte sólida, né, dessa parede sólida. Como o duto, em geral, ele vai ser um duto, né, parado, estacionário, né, então, essa condição aqui de Dirichlet, ela vai requerer que a velocidade seja nula. Já no centro do duto, né, a gente vai ter uma condição aí chamada de simetria. A condição de simetria, então, a derivada aí, né, da velocidade, ela é nula. Então, é uma condição de Neumann. Bom, variáveis de interesse, vamos ter aí o perfil de velocidades, né, a velocidade, ela varia com o raio. Vamos ter uma velocidade máxima, né, que seria aí, como a gente sabe que a condição de contorno, né, uma das condições de contorno é de derivada nula, a gente já sabe, então, qual é a posição dessa velocidade máxima, né? Então, ela vai ser no centro. Uma outra possibilidade aí de variável de interesse é velocidade média. Velocidade média, eu vou integrar esse perfil de velocidades, né, ao longo da área e dividir pela área de seção transversal, né? Uma outra possibilidade aqui, né, a força do fluido sobre o duto. Então, seria o quê? A que a gente chama aí de, né, ela é provocada pela tensão de cisalhamento, né? Um fluido sendo ele tendo, né, a viscosidade, sendo um fluido aí chamado de viscoso, ela vai exercer uma força sobre a parede ali do tubo, né, do duto, e consequentemente, né, a gente pode avaliar de acordo com a viscosidade. Então, ele depende do quê? Da derivada, né, da velocidade naquela posição, que é a parede, né, e a área, né, então 2πr, L, que é o comprimento, e a viscosidade, que é a característica aí do fluido. Bom, esse problema, né, ele vai ter uma solução analítica. Então, essa solução analítica, né, a gente parte do modelo matemático, utiliza as condições de contorno e obtém, então, a solução analítica aqui para o perfil de velocidades e as demais propriedades, né? Bom, como é que ficam, então, né, o nosso modelo aí numérico, né, um modelo discretizado? Eu vou pegar a minha equação, né, geral ali e fazer a integração para um volume de controle. Nessa situação aqui, eu vou considerar o seguinte, que a malha seja uniforme, né? Então, a distância ΔR seja a mesma ao longo do raio, né? Então, seria algo desse tipo aqui. Ao longo do raio, né, eu tenho uma
distância ΔR sempre, né? Então, essa distância das faces do volume W é ΔR, das faces do volume P, ΔR, das faces do volume E, ΔR. Então, integro a equação, né, para o volume de controle. Integro em quê? De RW até RE, né, ao longo do comprimento total, né, do tubo, de 0 até L, e como é coordenadas cilíndricas, eu tenho que integrar, né, ao longo de todo o contorno, então de 0 até 2π. Então, essa seria a nossa integração que deve ser feita. Bom, equação μ sobre R, d dr, de R du dr, né? Aqui, R dr, dx dθ. Bom, integrando aqui, né? Tem uma derivada com relação ao raio. Ao integrar aqui com relação ao raio, eu vou ficar com o que tiver aqui entre parênteses, né? Então, fico com R du dr, avaliado nas faces leste e oeste. Leste e oeste. Multiplicado, né? Então, em x e em θ, não tenho variação, né? Então, fico com 2π e L. Do outro lado, né, a constante R dr, né, dx dθ, eu vou avaliar aqui, né, o raio no ponto central, multiplicado então pela distância ΔR, que é a distância de RE até RW. Né? Aqui é um ponto diferente, né? Eu não vou pegar esse raio aqui e fazer a integração normal, né? Que daria R ao quadrado sobre 2. Né? Eu vou avaliar no centro e multiplicar pela essa distância entre as faces. Né? Bom, aqui, né? No processo de integração, então apareceu R du dr, né? Na face leste e R du dr na face oeste. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e calcular essas derivadas, né, de forma aproximada. Então, para calcular essas derivadas de forma aproximada, eu vou utilizar novamente aquela interpolação, né, aquela aproximação do tipo CDS. Então, du dr na face leste é o quê? U avaliado, né, no volume E, no centro do volume E, menos U avaliado no centro do volume P, dividido pela distância entre os dois centros, que é ΔR. Algo semelhante para du dr avaliado na face oeste. R na face P, menos R no centro do volume P, menos R no centro do volume W, dividido pela distância que é ΔR. Aqui o RE e o RW, né, são os raios avaliados nas faces. Substituo na equação, né, ali integrada, essas aproximações, e da mesma maneira, né, que foi feito para a difusão de calor, eu reescrevo as equações numa forma, né, que seria uma forma aí padrão, né? Então, alguma coisa multiplicada por o P igual a alguma coisa multiplicada por o W, mais alguma coisa multiplicada por o E, mais aquilo que sobrou. Né? Então, eu fico aqui com coeficientes e termos fontes, né, para parte aqui, né, dos volumes internos, no caso. Eu vou fazer algo semelhante para o primeiro e para o último volume, só que o primeiro e o último volumes eu tenho que levar em consideração, né, as condições de contorno. Então, no caso, né, do contorno externo, eu tenho, né, o volume de controle que seria o volume N. Então, eu tenho uma aproximação diferenciada, né, que é feita ali para o contorno, né, que seria o contorno ali da face leste. Então, eu utilizo aqui, né, a aproximação R du dr na face leste. Né? Então,
essa aproximação é feita com o quê? Com uma função de interpolação, UDS. Né? Então, eu não tenho volume à esquerda, né? Então, tenho o E menos o P. O E aqui é o E da face, né? Menos o P, dividido pela distância que é ΔR sobre 2. Só que o E, né? A gente sabe ali que ela é nula. Então, fica com 0 menos o P dividido por ΔR sobre 2, né? Então, obtém essa equação 2.14, 114. E substituo essa aproximação, né, ali na equação discretizada, para obter, então, coeficientes e termos fontes. Algo semelhante eu faço para o contorno interno, né, que seria o raio R igual a 0, parte da simetria. Então, na simetria, né, não tenho volume à esquerda, né, o W, então vou fazer a aproximação. E eu faço de modo semelhante que é feito ali, né, para a difusão de calor. Então, no caso, né, dessa condição de simetria, eu sei que a derivada é nula, né, e o raio ali também, né, o raio ali no centro é nulo. Então, multiplico 0 por 0 dá 0, e eu utilizo, então, na equação discretizada, né, coloco ali 0, obtenho os coeficientes e termo fonte. Variável de interesse, né? A velocidade média também. Aplico a regra, né, do retângulo. Agora, né, lembrando o seguinte, que a área é 2πr, né? Aí multiplicado aí por 1dr. Então, essa integral aqui, né, eu vou trocar por quê? Por 2πrp multiplicado por o ΔR. Velocidade máxima, a gente usa aí a aproximação, né? Ou por UDS, né? Então, utilizo ali o centro, né, do volume e a condição ali que seria o contorno. Ou, né, eu posso aplicar aí uma outra aproximação, seria utilizando aqui 2 pontos. Né? Então, o primeiro volume real, o segundo volume real, e daí a parte do contorno. Isso aí daí seria uma interpolação, né, parabólica. Então, aqui é feito esse cálculo da aproximação. A aproximação parabólica, né, ele vai dar um resultado um pouco melhor. Né? Aí. O algoritmo, bom, o algoritmo nesse caso, ele é como, né, a malha é uma malha uniforme, a gente não tem variação aí de propriedades, ele é um algoritmo um pouco mais simples do que aquele apresentado para o caso aí de difusão de calor, né? Então, que a gente tem a leitura de dados, né? Quais são esses dados? O raio, né, externo desse tubo, o C, né, que seria a queda de pressão, a constante. Mi é a viscosidade, né, do fluido. L é o comprimento total do duto. N é o número de volumes, né, em que a gente divide aí esse duto. Né? Eu discretizo, então, o domínio. Já que a malha é uniforme, né, então vai ser o raio total dividido por número de volumes. Bom, daí eu posso calcular, né, a partir desse comprimento, né, o centro do volume e as faces, né, então Rzinho W e Rzinho E. Esse centro e as faces acabam sendo importantes, por quê? Porque eles aparecem lá nos coeficientes, né, e aparecem depois ali no termo fonte também, né? Calculo coeficientes e termo fonte, né? Bom, ele não vai depender aí da propriedade, ele depende basicamente do quê? Do raio, né? Então,
Por isso que eu tenho que calcular aí esses raios, né? RP, RW e RE. Utilizo um método aí para resolver o sistema de equações. No caso, né? Eu posso utilizar método direto, método iterativo, mas como o problema aqui, né? Ele é unidimensional, ele vai me fornecer aí um problema, um sistema, né, tridiagonal, vou utilizar o TDME aqui também. E depois calculo aí, né, as propriedades. Né, e faço a visualização de resultados. Alguma dúvida aqui? Nesse problema de quantidade de movimento? Oi. Só para fixar, esse F de Mi é o termo fonte? Esse F, na verdade, ele é uma força, né? Ele vai ser uma variável secundária, vai ser calculada a partir da velocidade ali, né? Ele é calculado posteriormente à solução do sistema de equações. Tá. É uma força, então. Ele é uma força. Tá. Que a nossa variável de interesse ali é a velocidade. Tá. Que é o U. Uhum. E depois, com base nessa velocidade, eu consigo calcular essa força. Tá. Uhum. O que é um vetor? É um vetor, Oi? né? Ele é vetorial, uma grandeza vetorial. Ele vai estar oposto ali, né, ao fluido, ao deslocamento ali, né, à velocidade do fluido. Mais alguma dúvida? Então, esse código aqui, né, que eu vou compartilhar, ele representa esse problema da difusão de quantidade de movimento, né? Então, eu tenho aqui, né, um
eu tenho aqui, né? O código eu dividi em módulos, né? Para ficar um pouquinho mais fácil de entender, né? A parte do entendimento dele. Variáveis, né? Que eu coloquei aqui. Então, eu tenho, né, o raio do tubo ali como total, né, um raio total, um número de volumes aí, né, em que eu vou dividir o nosso problema. Eu tenho a viscosidade, que eu chamei aqui de μ, né, o comprimento do tubo, o ΔR, né, que eu chamei aqui de dr, a velocidade angular, velocidade média, né, que eu chamei de UM, a velocidade máxima, né? Aí também que eu coloquei um max. Força sobre o tubo, né? Um FM. E a força analítica, né? Todas as propriedades têm como calcular aí, né? Resultados analíticos. Aí, a posição, né? No centro dos volumes e das faces, velocidades e coeficientes, né? Então, o meu código aqui, né, ele está baseado em quê? Eu vou fazer uma leitura de dados iniciais. Esses dados, né, eles vão ser basicamente o quê? Número de volumes, né, o raio externo aí do tubo, a queda de pressão que é a constante, a viscosidade, né, e o comprimento do tubo, né. Com base nessas informações, eu consigo calcular, então, né, o ΔR, que é o R dividido pelo número de volumes. E daí eu posso calcular, né, as posições dos raios. Então, as posições dos raios, né, consigo calcular o centro dos volumes, né, e as faces, com base naquele ΔR, né, que foi avaliado dividindo o raio externo do tubo pelo número de volumes. Na sequência, né? E os raios, eu calculo os coeficientes. Por quê? Coeficientes, né? Eles vão depender basicamente dos raios. Então, tenho aqui, né? Como calcular os coeficientes AW, AE, né? O AP, que vai ser a soma dos dois, aí para os volumes internos, né? E o termofonte. Termofonte, né? Ele vai depender do quê? Basicamente, aquele termo ali, né? De queda de pressão, né? Então, ele depende de outros aspectos, mas principalmente da queda de pressão, né? E aqui também aparece o raio né? No centro do volume. Daí, tenho condição de contorno, né? À esquerda, né? Que é o raio igual a zero, e à direita, que é o raio externo, né? Bom, todos esses volumes, eles vão depender do raio, né? Então, por isso que eu preciso avaliar o raio antes. Daí, calculei coeficientes e termos fontes, posso resolver o problema, né? Aí, com um método qualquer. No caso aqui, eu estou utilizando o TDMA, que é um método direto, né? E por último, eu faço um pós-processamento. Nesse pós-processamento, né, então eu calculo a velocidade média, utilizando a regra né, do retângulo. Calculo a velocidade máxima, né, e calculo a força. E apresento daí os resultados. Então, esses seriam aí o procedimento, né? Alguma dúvida aqui? De uma maneira geral, né, quando a gente pensa em propriedades constantes,
em um problema, isso aí acaba nos simplificando bastante aí, né, a implementação de um código, né? Então, toda vez que a gente tem aí, né, um código que deve ser implementado para propriedades constantes, isso aí facilita bastante o nosso trabalho. Então, com isso, a gente encerra, né, esse capítulo 2. Bom, eu vou só dar uma pincelada no que a gente vai ver, então, no capítulo 3. O capítulo 3, né, ele está associado ao que a gente chama aí de verificação e validação na dinâmica dos fluidos, né, computacional. Então, a gente viu ali na primeira aula, né, que os problemas de engenharia, eles podem ser resolvidos basicamente por 3 formas, né? Seriam os métodos analíticos, os experimentais e os numéricos, né? E, de qualquer maneira, né, qualquer que seja o método que a gente emprega aí para resolver um problema, a gente vai ter, né, um certo resultado e alguns erros associados a eles, né? Então, a gente tem aqui, né, nesse quadro, o fenômeno real, né, que é observado na natureza, que pode ser, então, abordado de 2 grandes formas, um chamado de métodos teóricos e outro, né, de métodos experimentais. Quando a gente pega e trabalha de forma experimental, né, a gente vai realizar aí, né, um certo experimento que pode ser feito ou em campo, né, em loco ali, né, ou na forma de laboratorial, mas de qualquer maneira a gente tem associado, né, a esse método aí experimental, um resultado experimental que contém erros experimentais, né? Esses erros experimentais estão associados, né, à possibilidade de eu ter que trabalhar em escala, né? Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho que utilizar uma escala reduzida, né, para um certo problema. Eu tenho que colocar um equipamento para fazer uma medição, né? E esse equipamento, né, ele tem, né, a calibragem, né, que deve ser efetuada. Então, dependendo da situação, eu não consigo colocar o equipamento, né, de medição de forma correta aí, né? Ou o equipamento de medição ele pode até interferir, né, na propriedade que deve ser medida. Então, tem várias fontes aí, né, de erros experimentais. Do outro lado, né, eu posso trabalhar com uma forma mais teórica. Nessa forma teórica, eu tenho que montar um modelo matemático, né? Esse modelo matemático é uma equação ou um sistema de equações que vai representar o fenômeno real, né? Para, então, pegar, né, o fenômeno real e expressar de uma forma matemática, eu cometo um erro aí, que é o erro de modelagem, né? Então, o erro de modelagem está associado, né, ao nosso, a nossa equação ou nosso sistema de equações aí que modelam, né, o fenômeno,
Bom, esse modelo matemático, né, então, ele pode ser resolvido basicamente de duas maneiras. Uma, né, fornecendo uma solução analítica, né, só que o que acontece? Para obter uma solução analítica, muitas vezes a gente tem que fazer, né, impor várias simplificações, né, ao modelo matemático, ou, no caso, né, de não ser possível a obtenção de uma solução analítica, eu recorro a um método numérico. Só que nesse caso, né, do erro do método numérico, eu vou cometer novas, né, vou inserir novas fontes de erro, que são as fontes, né, que resultam nos erros numéricos. Então, essas são as três grandes vertentes, né? Ou obtém uma solução analítica, ou obtém uma solução numérica, ou ainda, né, obtém um resultado experimental. Né? Então, os resultados experimentais, né, eles têm erros ou incertezas experimentais. As soluções analíticas estão, né, sujeitas aos erros, né, de modelagem. E as soluções numéricas, eles estão sujeitas a erros de modelagem e a erros numéricos. Bom, para que eu possa, né, então, fazer uma certa avaliação aí, né, dos erros, né, então eu tenho a seguinte situação, né, que a gente chama aí de erros verdadeiros. O erro verdadeiro, né, ele pode ser com relação a erros, né, experimentais. Experimental seria o quê? A diferença entre o valor verdadeiro, né, e o valor experimental. Esse erro, né, experimental, ele está associado ao quê? Fatores de escala, conversão de sinais, né, calibração de equipamentos. Então, são vários aspectos associados ao experimento em si. Erro de modelagem, né, ele é o quê? É a diferença entre o valor verdadeiro, né, e a solução analítica exata do problema. Esses erros de modelagem, né, incluem o quê? Algum tipo de simplificação, né, que é realizado aí sobre o modelo, né, incerteza nos dados que eu tenho, né, e esses erros de modelagem vão afetar tanto as soluções analíticas quanto as soluções numéricas. Por outro lado, né, eu tenho também a possibilidade, né, de inserção do que a gente chama aí de erros numéricos, né? Então, esses erros numéricos seriam o quê? A diferença entre a solução analítica exata do meu modelo e a solução numérica obtida. Esses erros, que são os erros numéricos, então, eles estão associados, né, a várias parcelas, várias fontes, que são aí, né, os erros de truncamento, arredondamento, iteração e erros de outras naturezas. Bom, então a gente tem, né, aí duas ferramentas bastante importantes, né, para avaliar erros na dinâmica dos fluidos computacional, né, que são os processos de verificação e de validação. O de verificação, né, seria o quê? Ele está associado à quantificação do erro numérico. A gente vai tentar aí, né, avaliar de alguma maneira, né, o erro numérico, né, associado à nossa solução numérica. E a validação seria o quê? A gente comparar o modelo matemático que está sendo, né, resolvido com uma solução que seria a solução exata aí. Né? Então, isso que a gente tem que ter em mente quando pensa, né, em validação e em verificação. Né? Então, a validação, né, seria o quê? A validação está associada ao modelo matemático, né, e aos erros cometidos
para se obter esse modelo matemático? A verificação, ela está associada à solução numérica, né? E a diferença que seria, né, obtida entre a solução analítica daquele modelo e a solução numérica que foi aí obtida. Então, tem esses dois processos aí que devem ser, né, efetuados. E, basicamente, a gente tem que tomar os seguintes cuidados, né? Que normalmente a gente tem, né, uma certa magnitude aí de erro que deve, né, que pode ser admitida, né? E essa magnitude depende de alguns fatores, né? Então, nesse slide aqui 9 são citados alguns. Então, finalidade da solução numérica, né? Os recursos financeiros ou computacionais disponíveis, né? E o tempo para simulações. Finalidade da solução numérica, por quê? Porque dependendo da situação, né? A minha solução numérica é uma solução inicial, né? Então, por exemplo, se eu tenho aí a questão de um pré-projeto, né? Eu não preciso ter uma solução numérica muito, né, acurada, né? Eu posso ter uma solução um pouco menos, né, com uma precisão, uma acurácia, né, menor. Então, demando aí, né, menos tempo, não precisa ser uma solução tão exata. Bom, recursos financeiros e computacionais, por quê? Porque, né, para obter uma solução numérica muito, né, acurada, muito confiável, o que acontece? Eu tenho que utilizar um recurso computacional muito maior, né? Ele demanda muito mais tempo aí para ser obtido, né? Então, tem que ponderar isso aí também, né? E o tempo, porque se eu tenho tempo muito curto, possivelmente eu não consiga, né, uma solução tão acurada. Eu tenho que limitar aí, né, a uma solução menos acurada aí. Então, a gente tem que sempre ponderar quais são os pontos, né, principais em relação à minha solução. E, de uma forma geral, né, o que acontece? A gente não consegue, né, calcular exatamente o erro. Por quê? Porque para calcular erro eu tenho que ter, né, a solução exata. E se eu tivesse a solução exata, eu não precisaria resolver o meu problema, né? Ou analiticamente ou numericamente, né? Então, o que a gente faz normalmente? Ao invés de trabalhar com a solução exata, né? E calcular o erro exato, a gente calcula uma estimativa do erro, né? Ou uma incerteza, né? Então, o que a gente vai ver nesse capítulo 3 são técnicas para estimar, né, o erro. No caso, né, principalmente o erro numérico. Então, qual que é a importância, né, de calcular o erro numérico ou a estimativa, né, a incerteza do erro, ou a incerteza numérica, né? Então, se o erro, né, ele é maior do que o aceitável, a gente não tem uma confiabilidade no resultado. Se o erro for muito menor que o aceitável, o que aconteceu? A gente acabou, né, utilizando recursos aí, seja computacionais, né, ou algum outro tipo de recurso, né, a mais do que seria necessário. Então, houve um desperdício de recursos, né? Bom, quando a gente deseja validar, melhorar, né, ou desenvolver novos modelos, a gente precisa de erros numéricos, né, inferiores aos erros de modelagem, né? Então, eu preciso de resultados muito acurados aí para validar, né, um modelo. Casos, né, que a gente tem essa questão de validação de modelos a partir de resultados numéricos são, por exemplo, os modelos de turbulência, né? Então, existem os casos ali, né, que a gente chama de modelos de simulação direta, né, numérica direta, que dão resultados muito bons ali, né, muito acurados para turbulência, só que eles precisam, né, de uma computação, né, bastante pesada. E nesse caso, né, os resultados são muito acurados que servem para fazer
uma modelagem, né, servem para fornecer subsídios para modelos, né, mais leves ali, que podem ser empregados para fazer a modelagem, né, de turbulência. Então, a gente vai ver, né, na próxima aula, alguns pontos associados a essa estimativa de erros, né? O que seria as ferramentas principais e quais são as fontes aí, em especial associados aos erros numéricos. Alguma dúvida? Bom, vou deixar então como uma tarefa inicial aqui para vocês, né? Dar uma olhada no material associado ao capítulo 3, né? Fazerem uma revisão do capítulo 2 e darem uma olhada no capítulo 3, né? Que estão associados a esses erros numéricos. A gente vai, né, trabalhar um pouco mais a fundo na próxima aula, mas é interessante que vocês já tenham aí, né, alguma visão do que existe aí associado a esses erros numéricos, né? Aí, para trazer alguma dúvida já, para poder, né, sanar na próxima aula. Bom, dúvidas, questões, alguma consideração? Olha, professor, eu acredito que as dúvidas começarão a surgir quando nós começarmos a resolver alguns exercícios. Totalmente de acordo. Eu devo passar alguma coisa, possivelmente nessa semana eu passe alguns primeiros exercícios aí para vocês começarem a trabalhar. Então, tá bom. Assim, tá tão bonito aquele programa do professor, né? Tão claro, tão limpo, né? Em geral, quando forem programar, é interessante que vocês tentem colocar o código da forma mais enxuta ali, mais limpa possível. Que muitas vezes a gente vai fazer o seguinte, a partir de um certo código, daí vão sendo incorporados, né, novos pontos ali. Então, se vocês fizerem algo muito bagunçado, ele acaba dificultando depois. Então, sempre tentar deixar ele mais estruturado possível. Bom, então, por hoje eu encerro por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, podem, né, entrar em contato. E possivelmente aí ainda durante essa semana eu passe alguns primeiros exercícios aí para vocês treinarem. E eu peço para tentarem dar uma olhada ali no capítulo 3, né? Revisarem o capítulo 2 e darem uma olhada no capítulo 3 para a gente já ter alguma dúvida, alguma coisa para a próxima aula. Tudo bem, professor. Pode deixar. Bom, então desejo a todos aí uma boa tarde, né? Um bom resto de tarde e uma boa semana. Você também, professor. Até mais. Boa semana, professor. Abraço. Boa Obrigada, semana, até mais. professor. Até terça. Até.